pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. E hoje o episódio é muito especial. Vamos conversar com uma mulher que vive o livro em todas as suas formas. Ela escreve, ela narra, ela decide o que chega nas nossas estantes. Ela chegou no Arqueiro há mais de 8 anos e foi ficando. Hoje, como editora de aquisição sênior, é ela quem decide, entre centenas de manuscritos e propostas que chegam no mundo inteiro, quais histórias vão ganhar vida em português. Além do seu trabalho editorial, também é autora dos livros Sou Fã e Agora e Única, Normal é Ser Diferente. E já participou da coletânea Criaturas e Criadores. Como se não bastasse, ela também dá voz às histórias, com diversos audiobooks narrados por ela, incluindo títulos de autoras consagradas como Ellie Hazelwood, Julia Quinn e Julie Soto. Seja muito bem-vinda, Frine Georgakopoulos. Acertei? Acertou. Muito obrigada. Nossa, mas que apresentação chique, gente. Muito obrigada. Obrigado, Frine. Bom, e aí, Firine, pra gente começar, antes de entrarmos em pautas mais sérias e curiosidades e tudo mais, a gente gosta de saber onde tudo começou da paixão com a leitura. E primeiras lembranças, como foi essa construção de base aí do hábito da leitura mesmo, da paixão pela leitura. Olha, eu sou aquela pessoa que muita gente fala assim: "Ah, eu sempre li quando eu era pequena, eu sempre amei, eu não gostava da aula de educação física, eu ficava lendo na biblioteca". Eu não era essa pessoa. Eu comecei a ler, acho que todo mundo leu na escola, mas para mim não foi uma coisa que foi fácil ou foi simples ou foi apaixonante. Eu só fui me tornar leitora, eu devia ter já meus 15 anos, eu já estava no ensino médio, foi quando eu até mudei de escola, e quando eu realmente tive aulas que me estimularam a ler. Porque no primeira escola que eu tive, né, a escola onde eu passei a maior parte da minha vida, não era exatamente assim, era aquela coisa que você tem que ler para fazer prova, e não era uma coisa assim, não era as aulas não eram estimulantes na parte da leitura. E quando eu mudei de escola, eu realmente tive contato com professores que amavam, literatura, que ensinavam entre linhas, que ensinavam a gente a realmente, apreciar o livro, sabe. E é ali que eu me descobri leitora e que eu passei a entender o que significava pegar um livro e realmente não só seguir a história daquele protagonista, mas entender por que aquilo foi escrito daquela forma, qual era o público-alvo, que tudo que a gente entende hoje como leitura, mas não sei, acho que mais fácil de não vou dizer nem fácil, porque, né, infelizmente não é de acesso a todo mundo como deveria, mas é algo que para muitas pessoas, assim, para nossa bolha leitora é o padrãozão, né, para mim demorou muito para chegar. Então, a partir dos meus 15 anos, mais ou menos, eu realmente gostei de ler. E aí não parei mais. Na época de faculdade deu aquela parada, porque aí você só lê coisa para faculdade, então o ler por prazer ficou para trás. E eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, eu fiz jornalismo e artes cênicas, então eu estudava jornalismo de manhã e estudava artes cênicas à noite. Então, é interessante, Firine, porque a gente vem conversando com várias pessoas, a maior parte pessoas próximas a nós, então amigos próximos que a gente vem trazendo aqui para o projeto do podcast, e algumas outras pessoas aí do mundo literário que a gente tem convidado também para participar. E o engraçado é que nem todo mundo começou a ler cedo. Teve muita gente que foi mais ou menos nessa linha do que você comentou. Em algum momento ao longo da adolescência ou dali do ensino fundamental para o médio, um professor foi ali a pessoa que acabou apresentando a leitura de uma outra forma e acabou trazendo essa paixão junto, assim. Então, no fim das contas, nem todo mundo começou com isso desde cedo. É É, interessante. e é importante a gente destacar isso, porque
muita gente começa a ler, depois de uma certa idade, às vezes até depois do ensino médio, às vezes, sabe, depois que, sei lá, já é adulto formado. E é importante a gente destacar isso, porque não tem idade para começar a se chamar de leitor, né? Não tem, só sou leitor se eu comecei a ler desde pequenininho, ou se eu leio X livros por ano. Não, não tem essa regra, sabe. Eu acho que é muito importante a gente destacar isso, até para aproximar mais o livro dos seus leitores, né, poder fazer esse match melhor. Então, com certeza. Aí foi dali, depois da faculdade, aí não teve mais jeito, aí eu realmente caí num e graças a Deus não parei de ler mais Muito e bom. segui a vida. E desse período de faculdade aí pra frente, foi Uhum. aí no jornalismo que você já entendeu que você queria trabalhar com livros? Ou teve algum momento da leitura e aprofundando o conhecimento com autores que você pensou nisso, ou Ó, foi acontecendo ao longo da sua carreira? foi ao longo, porque eu trabalhei com jornalismo diário, eu fui repórter de rua para um jornal durante 3 anos. Depois fiquei 12 anos numa empresa gigante na parte de comunicação interna, ou seja, era uma coisa que não tinha nada a ver com livro. Mas em paralelo a essas 2 coisas, eu sempre me envolvi com eventos literários. O que hoje em dia existem muitos clubes de leitura, eventos para fãs. Quando eu comecei lá atrás, não existia isso, né. Quando a gente entrava em contato com as editoras e falava: "Poxa, eu quero fazer um evento sobre o livro tal, numa livraria", você só tinha isso quando o autor estava envolvido, sabe, não era comum como hoje é. Então eu comecei fazendo isso, eu estava na faculdade ainda, e isso me deu contato com editoras, porque eu entrava em contato com elas falando: "Olha, eu queria fazer um evento, né, para fãs do livro X ou do livro Y", e isso não era feito anteriormente, né. Então eu comecei a fazer esse contato, aí eu comecei a trabalhar em paralelo com editoras, mais na parte de marketing, fazendo esses eventos, apresentando eventos e tal. Aí comecei a fazer mediação de bienal, e nisso tudo minha vida em paralelo ia seguindo com outros trabalhos que iam pagando meu boleto, né. Foi só agora assim, depois de muitos anos nessa vida editorial paralela, foi há 8 anos atrás, foi quando eu saí do meu trabalho anterior e falei: "Vou fazer só, né, vou trabalhar com o mercado editorial como a minha principal fonte de renda". E eu pensei, eu falei assim: "Vou fazer freela", porque eu estava fazendo freela já. E aí, eu tive a oportunidade de ir para Arqueiro. Então aí acabou que deu super certo, e eu já trabalhava com eles como freela para bienal, né, para eventos assim. Então, assim, eu nunca pensei que eu trabalharia no mercado editorial formalmente, sabe, não foi uma coisa que eu até achei Uhum. que seria o meu caminho ou algo que eu almejava. Foi meio que acontecendo conforme o meu lado leitor foi tomando conta do meu lado profissional. Foi assim que aconteceu. É interessante, Felipe, você contar isso, porque semana passada a gente participou de um evento aí, a Dira, aqui em São Paulo, e eu reencontrei uma amiga que fazia bastante tempo que eu não a via, a Camila, e a gente se conhece desde 2011, quando eu comecei a participar de eventos literários aqui em São Paulo, que Uhum, também aconteciam em livrarias e tal. E ela era advogada, fazia ali, né, tinha também, ela tinha o trabalho dela com, né, para pagar os boletos, mas ela gostava muito também, né, de mercado editorial, fazia evento e tal. E eu fui encontrar com ela, agora ela tá trabalhando também numa editora aqui, brasileira, e ela trabalha no marketing dessa editora, já vai fazer uns 2 anos. E também eu falei: "Nossa, e o trabalho do direito, como é que tá lá?" Ela falou: "Rafa, eu larguei de mão um pouco, óbvio que eu acabo atuando algumas coisas dentro da empresa, né, porque já que eu sou uhum. advogada formada, então eu posso atuar", mas ela também, eu acho que esse caminho que você comentando agora, Felipe, me fez lembrar muito dela, porque foi exatamente esse caminho mesmo. Ela fazia também alguns trabalhos freelas ali para algumas editoras, para algumas coisas mais pontuais, mas hoje, de fato, essa paixão também dela transformou, ela levou para esse caminho também e agora ela, esse caminho, essa paixão também paga os boletos dela, digamos assim, né. É, Interessante. se você for para dentro de qualquer editora e perguntar, tipo: "Ah, qual foi né, o seu caminho até chegar aqui?". Para qualquer profissional, no editorial, no comercial, no marketing, né, na aquisição, sempre vão ter histórias diferentes, porque não tem um caminho único, né, tipo, eu fiz a faculdade disso, eu fiz estágio nisso e agora eu trabalho com isso. Não tem um caminho único para ir para o mercado editorial, e isso é muito legal, porque, né, quando eu mudei
de carreira, eu tinha quase 40 anos já. Então, assim, é viável, gente. Pessoas jovens que estão nos ouvindo, pessoas mais maduras que estão nos ouvindo. Nunca é tarde, entendeu? Não se desesperem, foquem, Sempre é procurem. possível. Sempre é possível, não existe esse, é o meu sonho. Ignora o sonho, transforma o sonho em projeto. Ficar sonhando só não adianta nada. Tem que transformar em projeto. Como fazer isso, sabe? Isso é muito importante a gente desmistificar isso de tipo, é intangível, é inviável, ou quando acontecer isso, aquilo vai ocorrer. Não, traz para o prático, que é possível. E também, né, Fê, eu acho que é um ponto importante que você comentou, as pessoas também tendem, quando a gente fala de mercado editorial, e isso tanto o lado profissional quanto a gente como consumidor também, as pessoas tendem a romantizar muito Nossa, o mercado sim. editorial, né? Porque, ai, porque é editora, porque não sei o quê. Uhum. É aquele negócio de filme americano, né? Copo de Sim, café e É, trabalhar numa grande você vai editora. trabalhar na Runway, né? Assim, as coisas. sim. Calma, segura aqui o meu par de Pradas enquanto eu atravesso a rua, claro. Exato, e não é bem assim, né, Fernanda? A gente sabe Não. que a editora, assim como qualquer outra empresa, é uma empresa, né? Então você tem ali as suas obrigações, você tem a sua rotina e tal. Mas sim, é importante as pessoas, já quem quer seguir esse caminho, ter uma consciência de que é um trabalho, né? No fim das contas, no Sim. final do dia, é um trabalho. Escrever é arte, gente, publicar é negócio, sabe. Então, assim, Uhum, e é feito por pessoas são carne e osso, sabe, têm sentimentos, erram, querem uhum, acertar, querem fazer a melhor coisa do mundo, assim como qualquer lugar. Você tem os grandes profissionais, você tem profissionais que não são tão legais, assim como qualquer lugar você estressa e você conquista. Existe a romantização, eu acho que, assim, comparado com tudo que eu fiz, é o trabalho que eu amo fazer, tipo, eu estou fazendo algo que eu amo fazer e que eu sei fazer bem e que eu tô sempre aprendendo, uhum. mas é algo assim, o meu, né, tipo assim, o seu chamado, é o meu chamado sim, mas eu acho também que é um grande privilégio trabalhar, eu acho que é um grande privilégio trabalhar em alguma coisa que você ama fazer, independente do que seja, sabe, eu Sim. acho que isso é incrível. E sim, não é só close, não é: "Ai, nossa, eu trabalho com livros, eu leio o dia todo". Não, não é isso. Não é bem por Adorei a, aí. a vozinha. Não é bem por aí, não é É só muito isso. trabalho duro, né, gente? Nossa, nossa, demais. E às vezes, assim, e ninguém trabalha no mercado editorial: "Ah, eu vou trabalhar com livros para ficar super rica". Não, cara, sabe, você tá num Também lugar não. eu também não, entendeu. Mas é aquilo, eu estava nessa última feira de Londres que teve agora, em março agora de 2026. Eu estava conversando com uma outra agente que, assim como eu, veio de um outro meio, a gente veio do mercado financeiro para o mercado editorial, que são completamente opostos, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, como é diferente em termos de tudo, mas ao mesmo tempo a gente trabalha pra caramba por algo que a gente realmente acredita. Algo que não acontecia no anterior. Então eu acho que é muito importante isso, não é a gente, claro que a gente romantiza, né, mas eu acho que a gente Uhum. acredita muito. Então, assim, aí todo o perrengue, o trabalho duro, todo o estresse vale a pena quando você acredita muito no que você está fazendo, né. Exato. Perfeito. Eu acho que em todas as áreas, quando a gente encontra algo que nós realmente gostamos de fazer e a gente se dedica, vão ter dias bons e vão ter dias ruins. Sim. A gente vai romantizar algumas coisas sim, porque estamos satisfeitos com o que estamos fazendo, mas na prática é trabalho também. Ter clareza do que se quer fazer também é importante. É essencial, eu acho que é essencial, é exatamente isso que a gente comentou no início do sonho para virar projeto. Não adianta tipo: "Ah, eu amo livros, quero trabalhar com livros". Com o quê? Sabe, se pergunta o que Uhum. você quer fazer, procura cursos, procura se profissionalizar no que você quer fazer, no que é interessante para você. E independente se for livro, se for outra carreira, é muito importante isso, porque eu acho que a minha geração vem muito daquilo assim, fiz faculdade, eu tenho que escolher aos 16, 17 anos, né, o que que a gente vai fazer para o resto da nossa vida, aí você faz a faculdade, e aí você corre para arranjar qualquer oportunidade naquele mercado de trabalho do qual você se formou. E isso é muito injusto, né, tanta coisa muda tão rápido e tão de forma tão drástica também, que parece que a gente está
quando a gente faz o vestibular, ou quando a gente passa no Enem, ou quando a gente se matricula na faculdade, parece que está escrevendo em pedra o seu futuro. E não tá, sabe? É importante a gente ter isso em mente. Que é possível mudar, que é possível não só escalar para cima, mas mudar lateralmente algo que você queira fazer, sabe? Eu acho que essa flexibilidade, a gente tem que entender a nossa flexibilidade, né? Entender o que que a gente quer fazer, o que que é sucesso para cada um de nós, sabe? E não se preocupar com o que a sociedade ou o que o outro acha que é. Porque aí é só frustração, gente. É receita para frustrar. Então, momento Free Coach. Então, vamos lá. Muito bom. Não, Vamos Frine, não, trocar. esse Eu é um amo. recorte, Saímos com numa tangente certeza. aleatória. Não, Frine, mas é ótimo que você comentou, porque ainda mais hoje em dia a gente já trouxe uns temas que são bem relacionados que você está comentando, que é a questão de, hoje, ainda mais com as redes sociais, né, as pessoas buscam Uhum. muito por aprovação e É. consequentemente, a comparação. Nossa, Então, sim. que deu certo para o outro, para mim também tem que dar. E se a gente for levar para o lado literário, é a mesma coisa, porque o influenciador literário lá lê 10 livros por mês, eu não consigo ler um. Nossa, então eu não estou sendo leitor, então eu não estou conseguindo agradar. Aí eu não consegui comprar o livro na pré-venda, então, meu Deus, eu não vou mais ler o livro. Então, a gente vê muitas questões hoje em Uhum. dia que, se a gente for parar para pensar, é muito mais sobre o outro do que sobre você, né. Sim. Então, isso é muito preocupante mesmo. Então, gente, isso é ótimo, porque eu vou pegar esse recorte, vou colocar lá nas nossas redes sociais e falar: "Gente, fique agora com o ensinamento da Frine para vocês aqui, para vocês começarem a semana sendo vocês e não sendo a outra pessoa tentando o ser o que não é". É isso aí, é por Sim, esse pelo amor caminho. de Deus, o problema do outro é todo do outro, sabe, tipo, É tudo do outro. não se preocupe com isso, segue a sua, vai ser feliz, entendeu. Mas é porque os outros acham, deixa os outros acharem, entendeu, não segue o Não tem teu. como controlar isso. O que o outro vai Não, pensar, vai falar. e assim, gente, é porque eu recebo muita mensagem do pessoal jovem que tá querendo fazer o Enem ou pronto, tipo, querendo mudar de faculdade, e aí eles falam muito assim: "Eu quero fazer, eu quero seguir, né, o mercado editorial, como é que você faz? Tipo, me dá dicas e tudo e tal". E é muito difícil, porque cada pessoa, né, que eu comentei antes, cada um tem um caminho, diferente para seguir, não tem um manual, né, para você seguir. Uhum, Sim, e eu recebo mensagem do tipo assim: "Como é que está o mercado de trabalho?", porque o pessoal não quer errar, né. Acho que ninguém quer, ninguém sai, tipo, querendo a incerteza. Mas assim, hoje em dia eu acho que você só todo mundo que vai pra faculdade, vai se formar, você vai passar perrengue no mercado de trabalho. Você só não vai passar perrengue se você está seguindo o que sei lá, você tem um negócio de família e você quer seguir isso e o negócio está indo bem, entendeu. Porque ainda uhum. assim você pode ser um herdeiro falido. Então, da herança não adianta nada, né. Então, eu acho que é muito essa questão, tipo, você quer ser médico? Você vai passar perrengue, mas você vai passar perrengue fazendo algo que você ama. Você quer trabalhar no mercado editorial? Você vai passar perrengue, mas faz isso fazendo algo que você ama. E se informe, porque é importante entender, é importante ver o que né, fazer as contas, botar o lápis no papel e ver o que é importante para você agora, qual é o seu plano, o que você quer fazer da sua vida. Isso é muito importante, porque sempre, gente, o Instagram alheio, o TikTok alheio, sempre vai ser mais verde que o teu, sabe? Porque a gente está comparando o nosso bastidor com o palco do outro. Nunca vai ser justo, entendeu? E um recorte, né, Frine, É também, assim, né. a gente conhece o nosso bastidor e a gente está vendo a vida curada, né, tipo, tem uma curadoria no post do Uhum. outro. E a gente esquece que a gente faz isso. Então, assim, é muito importante, ter isso em mente para seguir o que você quer seguir, para daqui a, sei lá, X anos lá à frente, você não olhar para trás e falar assim: "Nossa, eu devia ter feito tal coisa, dado outra volta na minha vida, mas eu não fiz porque, né, estava seguindo a expectativa alheia de, sei lá, família, amigo, parceiro, sociedade ou o que for". Então, assim, e tem coisas que não tem jeito, né, a gente só vai aprender com a vida mesmo e é isso aí. Então, é isso, pessoas, momento coach/2. Não tem atalho, Perfeito. né? Eu fico Não, não pensando, às tem vezes as atalho. pessoas mandam mensagem pra, tipo, pra você ou outras pessoas que são Uhum. referência no mercado que a pessoa quer se inserir, e acha que você vai lá, linda, maravilhosa, dar várias informações e vai criar um grande atalho perfeito pra pessoa. Não, Não é não isso, não gente. Tem um dá. caminho, não tem como. Eu acho que é muito importante isso ver, porque assim,
muita gente não entende também que, assim, não é simples, não é fácil e não é do nada, não é de uma hora para outra, sabe. Tipo, para eu chegar hoje, para eu desenvolver o trabalho que eu desenvolvo no Arqueiro, eu fiz isso em paralelo à minha vida, durante quase 20 anos. Nossa, quer dizer que eu demorar 20 anos para chegar em algum lugar? Não, de repente você vai ter outro movimento, né, diferente do meu, que vai ser ótimo. Então, é muito importante entender que não é do nada, e é no desconforto, é no aprendizado, é na incerteza que a gente aprende, que a gente, eh, se entende também, sabe. E hoje, com essa coisa de rede social, a gente quer tudo muito para ontem. A gente quer já chegar com o fruto sem ter feito raiz, sabe. Então, assim, não dá para, não é, eh, viável e não dá para manter, entendeu. Então, É, assim, é muito importante ter e não tem jeito, gente, a gente sabe, é nervoso, quer tudo para ontem, faz parte, e faz parte a gente desacelerar, parar, pensar, planejar, para depois executar e correr atrás. Bom, vamos falar da Frine escritora? Vamos. Pra gente fechar esse bloco. O Rafa comentou na introdução, então você tem 2 livros autorais, que é o Sou Fã e Agora, e Única Uhum, Normal é Ser Diferente. E aí uhum. também tem conto, né, no Por Trás da Isso. Máscara, na coletânea Criaturas e Criadores. Como que surgiu esse lado escritora? Em que momento você falou: "Ah, eu também quero escrever um livro"? Como foi esse processo? Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. Olha, eu sou fanfiqueira, né, da época do fanfiction.net, ou seja, faz muito tempo, isso é de outro século, gente. Sempre fanfiqueira, mas assim, eu nunca achei que eu fosse escrever nada, não achei que eu também tivesse capacidade de escrever nada. E o meu, não ficção, que eu sou fã e agora, veio primeiro porque veio justamente da minha experiência com fandom, da minha experiência com eventos para fãs, que foi o que começou a minha carreira na parte, editorial, mesmo que, né, no marketing, no caso, eu comecei meio que desse lado. E eu tive essa ideia de escrever, foi numa época que estava saindo, a tendência era muito livros híbridos, né, em que você tem um conteúdo, mas você também interage com o livro, né, então você escreve no próprio livro, ele é meio interativo. Na época eu conversei com a Diana Passi, que na época ela estava na Seguinte, conversei com ela que eu tinha ideia para fazer esse livro e tal, e ela falou: "Poxa, eu acho super legal, super topo", e eu fiquei assim: "O quê? Como assim? Vai funcionar desse jeito?". A Seguinte contratou, eu acho que eu fui a segunda autora, brasileira da Seguinte, a Seguinte estava começando, que é o selo jovem da Companhia das Letras. E aí a gente fez o livro, a Natália, editou brilhantemente o livro, ela foi maravilhosa. E na sequência eu escrevi muitos contos, um deles, na época que eu ia publicar o Sou Fã Agora, eu tinha escrito um conto que tinha ganhado até um prêmio, foi o primeiro, o KDP estava chegando no Brasil com a Amazon, então teve Uhum. um concurso. Vários amigos estavam assim: "Ai, vamos fazer um conto e tal para esse concurso?" Eu falei: "Ai, vamos", era aquele momento, né, vamos entrar nessa. E aí eu escrevi e eu fiquei entre os 20 premiados, eu fiquei: "Gente, que isso, como assim?" Ganhei um Kindle, gente, eu nunca ganhei nada, né, tipo, Nossa, nem Que rifa. legal. Pois é, achei o máximo. Eu ô falei: Frine, e "Nossa, que qual foi esse sensacional". conto? É um conto, ele tem 6 páginas, gente, é muito curtinho, chamado Bem Aqui. Que Ele tá legal, disponível no Frine. Kindle. E aí eu tenho alguns contos no Kindle também, em outras coletâneas que eu fiz, mais recentes depois do Criaturas e Criadores, mas o Criaturas e Criadores veio também de um convite da Ana Lima, que na época estava na Record, que ela, assim como eu, estávamos, órfãos de Penny Dreadful, que foi um seriado maravilhoso. Nossa, eu Foi adorava Penny Não era Dreadful. incrível? Ah, era Nossa, é incrível muito bom. demais. E Assisti tudo aí também, Frine, é ótimo. Pois é, aí eles já cancelaram, tipo, no final da segunda temporada, sei lá, tipo, deixaram a gente da terceira, aliás, Terceira, deixaram é. a gente meio sem, né, meio sem norte. Eu falei: "Que absurdo". E aí ela Uhum. falou: "Ah, eu tô com essa ideia de fazer releituras de clássicos de terror, fazer conto e tal, não sei o quê. Você topa?" Eu falei: "Mas é óbvio, pra ontem". Óbvio. E aí imagina, amo monstros clássicos, e aí eu fiz a minha releitura do Fantasma da Ópera, que também é um dos meus preferidos. Então Uhum. ele tá nessa coletânea de contos.
E aí, dali, escrevi outros contos com mais 3 autoras maravilhosas, a Camila, a Gabriela e a Carol Cristo. E a gente fez 2 coletâneas que também estão disponíveis na Amazon, tá só em e-book, que são as 4 fases da lua e 4 pedidos de Natal. E a gente fez a primeira jovem adulto e a segunda romance. E aí no meio disso, eu também recebi um outro convite da Estrela para fazer um jovem adulto, porque eles tinham mais livros infantis e queriam fazer algo mais voltado para o público um pouquinho mais velho, né? Aí já entrando no ensino médio. E aí eu falei, maravilha. E aí a gente criou o Única, que é um livro com protagonismo neurodivergente, muito focado nessa questão da gente entender quem a gente é e o que descreve a gente, mas não pode definir, sabe? E aí eu escrevi, foi meu primeiro trabalho que não era conto, era ficção, mas era ficção que a gente fala narrativa longa, né? Que não é um conto, é um jovem Romance. adulto, é um romance. E aí, essa é a minha vontade maravilhosa de continuar escrevendo. E aí, agora eu tô em fase para edição final do meu primeiro romance mesmo, romance romântico, com um paranormal, no caso, que vem aí. Espero que Olha ainda esse ano, mas não só. sei, eu não tenho a data ainda. E que vai Olha sair pela só, Planeta. Fri. Vai sair pela Planeta. Então eu tô muito empolgada, gente, eu tô muito orgulhosa desse livro. Não, a gente Muito também bom. fica, porque, Frine, você é um dos expoentes do romance no Brasil. A gente vai falar um pouco Ai, mais muito sobre isso. obrigada. Então, a Frine escrevendo, a pessoa que já traz vários romances aqui para o Brasil, devemos a essa mulher. E agora ela vai escrever o seu próprio romance romântico mesmo. É de época, vai ser contemporâneo, Frine? Pois é, Pode adiantar? como eles são vampiros, se Hum. passa na contemporaneidade. Ele se passa hoje em dia, se passa no Rio de Janeiro. Se passa hoje em Legal. dia, mas você tem flashbacks de quando, né, como essa história começou. O que é bacana, porque assim, eu pude explorar um pouquinho do que eu amo em romance de época, eu pude explorar um pouco do que eu quero, né, o que eu gosto de romance contemporâneo, de romance paranormal. E é muito difícil, porque a gente tem, né, o sarrafo tá lá em cima pra gente trazer os melhores livros aqui para vocês, né, na parte de aquisições, Uhum. que é o meu trabalho. E aí, quando você senta para escrever, você fica assim: "Gente, mas eu compraria isso?", né. A gente se cobra É. tanto na hora de Não, escrever. eu imagino o nível de cobrança altíssimo, É. porque Não é simples, gente, é muito complicado. A gente sofre, eu sofro muito, assim, um colega meu maravilhoso, Dinha Notso, ele é um autor sensacional, perguntaram pra gente, uma vez a gente estava num evento junto e perguntaram pra gente, assim: "Qual é a melhor parte, né, qual é a parte que você mais gosta da escrita, né, qual é a sua relação com a escrita?". E ele definiu o que eu sinto quando ele falou assim: "Eu amo ter escrito". E é Uhum. exatamente isso, porque assim, eu amo ter escrito. Sentar para escrever, gente, eu procrastino, mas eu fico naquilo, eu vou fazer, não vou. Eu penso 500 coisas. Aí eu também sento, faço uns sprints de escrita de 12 horas, não é uma boa. Eu fico toda doída, Uhum. mas funciona. E ao mesmo tempo agora eu amo editar, porque assim, já escrevi, entendeu? Aí agora eu posso Uhum. tornar isso bom. Então, mas assim, é bem difícil, eu me cobro muito, eu reclamo muito, eu sou muito chata, mas também quando a gente passa por tudo isso, a gente senta e fala: "Não, deixa, né, não dá para editar a página em branco, vamos escrever aqui". Uhum. É muito gostoso quando a gente tem orgulho de como ficou, sabe. Então, eu tô bem empolgada eu tenho muito orgulho de como ficou todos os meus trabalhos, mas assim, cada livro é uma coisa, tipo, eu não acreditava que isso ia dar certo e deu. Eu não acreditava que ia Uhum. chegar nisso e funcionou, sabe. Tipo, por favor, comprem meus livros, pessoas. sim, Estaremos imagino lá, tá, Frine? A gente pode Por contar com a favor. gente. Muito obrigada. e eu imagino que seja imagino, né, por exemplo, uma pessoa que é um escritor e, entre aspas, muitas aspas, tá, que é Uhum, apenas um escritor. uhum, Ele não tem uma relação com o mercado editorial como você tem. Eu imagino que a parte criativa fica solta, porque ele tá ali criando, escrevendo e contando a uhum. história que ele tá sentindo de contar ali e colocar em palavras. Mas aí, como você falou, como você tá do outro lado também e você avalia tudo isso,
e aí a régua tá muito alta, eu imagino que talvez em alguns momentos a criatividade dê essa bugada com a questão da cobrança e de ao mesmo tempo avaliar se aquilo que tá vindo criativamente faz sentido, se ou não. Não Acho que é. deve dar um peso muito maior pra você. Tem um peso bem grande. Eu sou muito chata, eu sou muito perfeccionista com as coisas, mas uma coisa legal é também, assim, eu não sou apegada, sabe, tipo, eu sei o que que eu Uhum, quero no meu texto, o que que eu quero guardar e eu tenho razão para isso, assim, não quero mudar isso e deixa eu explicar o porquê. Nunca é só do tipo: "Não mexa a minha arte", não. Eu sempre tenho uma razão para isso. E quando vem eu valorizo demais uma boa edição, né, é a primeira vez que uma pessoa está lendo e não tem as informações que estão dentro da minha cabeça, então tem que fazer sentido para ela, né. uhum, Geralmente quando vem o meu texto editado, eu não comparo com o que eu escrevi. Eu uso o texto editado e eu mexo em cima disso, porque se eu não sentir falta do que foi tirado ou que foi alterado ali, quer dizer que não importa, né. Se eu sentir uhum. falta do tipo: "Não, então eu tenho que catar aqui porque tá faltando coisa". Então eu sou assim, acho que isso vem também do jornalismo, né, a gente está muito acostumado a ser editado nesse sentido. Então eu não sou apegada não, eu gosto de ser editada. Mas, é uma coisa, assim, eu sempre fico: "Meu Deus, será que tá bom o suficiente? Eu contrataria esse livro?", sabe, a gente fica meio tenso, né, Sim. porque é bem complicado, mas ao mesmo tempo também essa parte de não ser apegada ajuda, sabe, e o que eu sei que nem todo mundo tem isso, tem muita gente que é muito apegada ao texto e sofre bastante na parte de edição, né. Então Hum. tem que ter como é que é? Prós e contras em tudo. Esses são os meus. Muito bom. Bom, Frine, agora a gente queria entrar um pouco na sua carreira dentro da Editora Arqueiro, que acredito que seja uma das maiores editoras do Brasil hoje em dia. Ela faz parte do grupo Sextante, é isso, Frine? Isso, a Sextante, nasceu há 25 anos. Ela é bastante não ficção, Uhum, vários gêneros dentro da não ficção. E aí a Arqueiro veio há 15 anos, dentro desses 25. Aí com o primeiro livro dela publicado, no caso, assim, por que que ela foi para ficção, foi por causa do Código da Vinci. o livro que ninguém conhece, né, Frine, hoje em Ninguém, dia, foi né? esse autor, assim, eu acho que ele meio que deu certo, sabe, super esforçado esse moço americano, Gente, entendeu. olha só o impacto do Dan Brown. Ele fez É, uma editora criar um selo só para isso. só Olha para só que isso. coisa, né, Frine? E não, e foi bacana, assim, o Marcos e o Tomás Pereira, que são os irmãos, são sócios fundadores, né, da Sextante, eles contam com muito carinho essa história com o pai deles, como foi que ele tinha lido o Código da Vinci e falou: "A gente tem que publicar esse livro". E eles assim: Uhum, "Não, pai, poxa, a gente só publica não ficção, a gente não publica ficção". E ele: "Não, mas vamos fazer uma exceção para esse é muito bom e tal". E, obviamente, era antes de estourar lá fora. uhum. Eles publicaram, tanto que a primeira edição do Código da Do Vinci ainda código. tem o selo da Sextante. Ele ainda não tinha nem sido criado a Arqueiro. Aí, dali eles começaram a publicar, eles publicaram outros autores, assim, super que estavam começando, sabe, tipo Ken Uhum, Follett, entendeu. Uma sim, galera que estava chegando agora no mercado, né, com certas doses de sarcasmo aqui. E sim. aí, depois acho que criaram a Arqueiro, eu tô resumindo bastante a história e pulando várias etapas, mas aí criaram a Arqueiro com esse foco em literatura comercial, de grandes best-sellers, né. Hum, E quando eu entrei há 8 anos atrás, a gente estava já trazendo essa ponte entre esses nomes como Ken Follett, Dan Brown, Harlan Coben, Nicholas Sparks, Christian Hanna e o que estava começando a aparecer agora. A gente estava querendo trazer mais, e grandes romances de época também, Lisa Kleypas, Julia Quinn, né, grandes sim. nomes muito fortes. E a gente queria trazer algo assim, o que que tá funcionando agora, vamos trazer algo diferente, para o mercado hoje em dia. E aí eu comecei a fazer o trabalho dentro da Arqueiro, eu vim para o lado da ficção, e Uhum. aí eu trouxe a Ali Hazelwood,
que foi também antes de publicar lá fora, então a gente trouxe a Ali Hazelwood, eu trouxe a Abby Jimenez, Elsie Silver, Anna Huang, Lisa K. Adams, que é maravilhosa, que eu adoro demais, Ashley Green Weaver, Poston, Ashley Poston, que eu, nossa, amo demais. Gente, 7 anos entre nós mudou minha vida. E vários eu amo. outros, então. Legal, Felipe. A gente vai falar sobre isso, mas só um adendo aqui. Eu acabei de ler Nosso Final Feliz, assim, eu terminei, acho que Maravilhoso. sexta-feira, eu acho, Uhum, ontem, sexta-feira, eu não lembro. Foi E sexta. eu adorei uhum. demais. Sexta, né, Di? Eu adorei, porque eu li Sete Anos Entre Nós ano passado também. E, gente, eu só tô entrando nesse tema porque já que a gente tá falando sobre isso, mas eu gosto muito da Ashley Poston também. A gente é apaixonado pela Elise Wood e a Abby Jimenez também. Mas só um adendo que você comentou sobre o Sete Anos Entre Nós, e realmente é um livro muito lindo, assim. E o Nosso Final Feliz também não fica atrás, ele é fantástico. Ele é E muito aí, bom. Frine, uma coisa que eu queria perguntar para você é como Arqueiro, né, começou ali o selo em 2011 com a divulgação, com a publicação do Código da Vinci. Antes de entrar na Arqueiro, você já era fã da editora? O que que te atraiu para você hoje trabalhar na Arqueiro? Olha, eu já trabalhava com a Arqueiro na parte do marketing, basicamente, né, porque eu, Uhum. tinha feito algumas mediações em Bienal com eles, eu já tinha feito a Julia Quinn, a Lucinda Riley, a Big Lines, a vários outros autores deles. Tinha feito trabalhos nesse sentido de na parte de eventos e tal, com eles. E mais na parte do marketing, eu não trabalhava com tinha feito alguns parecer. O parecer é como se fosse basicamente isso, você lê o livro e faz o parecer de se você acha que deve ou não ser contratado. Algumas editoras fazem isso, trabalham com pareceristas externos. A É tipo um Arqueiro pitch, não é o nem o livro. o pitch, eles normalmente o editor de aquisição tem o livro, manda para pareceristas falando assim: "Olha, a gente está querendo ver se esse livro vale pra gente". Ele manda, né, o arquivo pra gente, fala assim: "Olha, eu tenho até dia X, me dá um parecer se a gente deveria ou não publicar esse livro". E aí você estuda o mercado para ver se, né, se faz sentido Uhum, pra linha editorial da pessoa, daquela editora, se o livro é bem escrito, se qual é o público-alvo dele, ele se compara a quais livros. Você faz literalmente o parecer daquele livro, né, um uhum, relatório sobre aquele livro, e aí o editor vai resolver se ele quer ou não. Algumas editoras, perdão, trabalham com pareceristas externos, a Arqueiro não. Então, mas eu tinha feito parecer para outras editoras. E aí, acabei que eu quando eu saí da do eu sempre li muito Arqueiro. E quando eu saí do meu trabalho anterior, que acabou que a minha chefe hoje, que é a Nana Vaz de Castro, ela só falou: "Poxa, eu queria conversar contigo, né, se você pensa em trabalhar no mercado editorial, porque eu queria que você viesse para nossa equipe". E aí eu vim, porque óbvio, como não? né? Óbvio, A editora dos seus sonhos chama: "Não, vem trabalhar com a gente". óbvio. "Temos aqui, o que que você acha?". Eu falei: "Então vamos lá". Ah, Falou: "Só bora, só vamos". só bora. É verde confirma, né, Fri? Com certeza, não tenho nem pensado 2 vezes. Mas eu estava num momento que eu estava assim, eu estava fechando uns freelas para outras editoras, e ao mesmo tempo eu estava: "Gente, o que que isso quer dizer?", porque não tem muita coisa que poderia dar muito certo, como podia dar muito errado. E aí eu falei: "Não, vamos", né, conversei com marido na época, conversei com, uma grande amiga minha também, falei: "Gente, o que que acontece? O que que eu faço aqui? Eu nunca trabalhei no mercado editorial". Porque aí entra aquele momento, gente, que eu não tenho mais, mas a gente na época era muito forte, a síndrome do impostor, né. Você fala: Aham. "Gente, será que isso vai dar certo? Será que presta? Será que". E aí, eu falei: "Ah, então vai, o máximo que vai acontecer é não dar certo", e aí não, né. E aí que bom que deu. Nana foi gente, beijo pra Nana, ela foi muito paciente comigo, porque, nossa, me ensinou tudo que eu sei hoje. E às vezes, né, Felipe, também a gente tem essa ideia de que a gente precisa contratar a pessoa que é experiente de mercado, porque a pessoa já vem pronta, e não Uhum. necessariamente. Às vezes E você não. contratar um profissional que não tem uma vivência no mercado que ele foi contratado é até melhor, porque ele pode ter Uhum. novos insights, ele não vem com uma visão viciada, né, de Sim. processos e tudo. Então, pode ser que isso tenha te ajudado também, né, Fini, nesse É, processo. e eu acho que eu sempre tive uma visão muito crítica de livro, no sentido assim, o que que funciona para mim e o que que funciona para o livro.
Porque às Uhum. vezes a gente lê um livro e fala assim: "Nossa, esse livro, eu não gostei, porque não me conectei com a história, porém, ele funciona muito, porque o protagonista tem essa jornada, porque ele aborda esses temas, porque a narrativa, tem uma voz autoral sensacional, porque ele traz, eh, uma história temática, tem tudo a ver com o que está acontecendo, né, no momento em que ele vai ser publicado, ou agora, ou daqui a 1, 2 anos, né, vai ser relevante e tal. Eu sempre Uhum. separei muito o que que era bom para mim e o que que era bom para a história. E isso é algo muito importante na parte de aquisição, porque a gente tem que entender o que que a gente tem que separar, assim, quando eu vejo manuscritos, tem alguns que eu leio que eu falo assim: "Isso é perfeito para minha biblioteca, isso não faz nenhum sentido na lista da editora", sabe. A gente tem que entender o que que aonde esse livro se encaixa. E às vezes a gente acha que se encaixa pra caramba na lista da editora, no catálogo da editora, e ele não funciona. E às vezes tem outros que você coloca e fala: "Ah, eu acho que super pode ser bacana, vai ser legal", e o livro estoura. Então, assim, tem muito de feeling, mas tem muito de estudo de números, de tendência, de mercado, de comportamento, de tudo que, né, não tem uma coisa única que a Não tem gente uma estuda. fórmula. Não tem uma fórmula. E como eu sempre fiz isso, em tudo que eu apresentei, eu sempre valorizei muito esse ponto de vista crítico, eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito para a parte que é o meu trabalho na parte de aquisição. Então, tem isso também. E aí, obviamente, aprendi loucamente com Nana e meus colegas e tudo mais, porque, não é a gente não vem pronto, né, a gente Uhum. vem com uma ideia e aí a gente precisa entender como é que o mercado funciona e como é que a nossa editora funciona dentro desse mercado. Então, foi realmente um aprendizado incrível e eu aprendo todos os dias, né, porque eu tô lá há 8 anos que eu já sei tudo não, mas nem um pouco, ainda tô aprendendo muita coisa. Não, é importante ter essa visão mesmo, né, essa tipo assim, a gente tá aprendendo todos os dias de fato, porque se a gente souber de tudo, né, Frida, então isso é um problema. Se Com a gente já certeza, souber de tudo, isso é um problema. com E aí, certeza. Frine, agora entrando um pouco no seu dia a dia, assim, né, como Uhum. editora de aquisição, o que que faz uma editora de aquisição? Acho que é para deixar claro para quem está nos ouvindo. E o que faz, parte da sua rotina que talvez as pessoas nem imaginam? Bom, o que que faz parte da minha rotina de editora de aquisições? A gente recebe muitos, e-mails de muitos agentes, muitos editores e muitos, eh, dos nossos scouts, né, que são como seriam olheiros, né, que a gente tem sobre os projetos que estão, eh, sendo submetidos para avaliação internacional. Então, todos os dias tem muita sinopse, muito material no nosso e-mail para a gente ficar de olho para ver o que que é interessante, o que que não é, para ser avaliado. Então, isso é o tipo de coisa todo dia, gente, a gente tem uma relação tóxica com o e-mail, entendeu? Imagina, É uma relação tóxica com o e-mail. Meu Deus. é o mal É necessário, o mais mal ou menos. necessário, é aquele que assim: "Nossa, a minha caixa finalmente está vazia", de repente: "Parem as prensas, vocês têm que ler isso, está tudo acontecendo", e aí 25 e-mails na sequência, gente, é sempre Meu assim, é o Deus. então a gente tem é muita leitura, é muita conversa, é muita avaliação de muitas frentes diferentes para a gente entender, porque agora eu já estou vendo o final da minha lista de 2027, eu já estou quase entrando em 2028. Então a gente já está muito à frente. Chega um ponto que o pessoal isso nas lives quando eu faço com o Fernando, eu tô assim: "Calma, isso aqui a gente vai lançar em que mês?", porque eu já tô planejando o livro para no final de 27. O Já tá um ano e tempo meio na frente. é, Nossa, Frine, então você já tem coisas já, pré-setadas até o final do ano que vem. eu já tenho coisa na minha agenda de 28 já, sabe. Tem Caramba! muita coisa ainda. Gente, vocês não têm noção. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Não, eu tô chocado com isso, Sim, porque caramba. você nunca vai é muito raro você avaliar um livro agora que você vai publicar no mesmo ano. Uhum. Normalmente é pelo menos 6 no mínimo 6 a 8 meses para frente e o ideal é pelo menos 1 ano para frente. E tem livros que são quase 2 anos para frente. Então assim, Caramba.
Por isso que a gente avalia pensando assim, tá, nossa, tem um livro que estourou agora, faz sentido? Vai fazer sentido pra gente daqui a 2 anos? Vai fazer sentido pra gente parar tudo e correr para fazer isso agora, sabe? Então, quando a gente está lendo, a gente está lendo muita coisa que só vai chegar aos olhos do público daqui a 1 ano, sabe? Tem algum Pelo menos. exemplo, Frine, de algum livro que você teve essa preparação de 2 anos e um livro que você teve ali, 8 meses antes de preparação? Olha, deixa eu pensar, que Que você obviamente lembra quando de você cabeça agora. porque quando você pergunta isso, Sim. eu esqueço todos os livros que eu já li na minha vida, né. Fã, tela azul. Eu É. fico assim: "Meu Deus", sei lá, batatinha quando nasce. Eu acho que tem livro, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, teve um livro que no primeiro dia que eu entrei para trabalhar, eu li esse livro, a Nana me falou: "Olha só, você vai ler muita coisa boa, não é tudo que a gente pode publicar, então o mais difícil vai ser dizer não para um livro bom". Meu Deus, eu não conseguiria fazer isso, É muito difícil, gente. Eu já disse não para livro bom nossa, me doeu demais. E aí eu falei: "Não, tudo bem". Aí eu peguei um livro para ler e eu voltei no eu falei assim: "Cara", eu li de um dia para o outro, eu falei: "Olha só, eu acho que a gente deveria publicar esse livro aqui". Primeiro dia de trabalho. E Hum. aí ela falou, eu falei: "Claro, não é assim". Eu falei: "Não, não, não, lê também para você dar uma olhada". E era um livro chamado Vox, da Cristina Dauscher. Sim, Isso conheço. foi 2018. E eu falei assim: "Esse livro é incrível", e era tudo que estava ocorrendo antes daquele ano eleitoral. Era muito importante para aquele, sabe, era bem no início, era no auge do Conto da Aia, era no meio disso tudo que a gente estava vivendo, era um momento político muito de polarização, né, acho que o início do que a gente está vivendo hoje, assim, em termos de polarização. E aí ela leu e ela falou: "Cara, eu concordo, acho que a gente deveria publicar e tal, e esse a gente não pode deixar passar, tipo, a gente tinha que publicar antes do final do ano". E foi uma correria desenfreada para a gente conseguir publicar esse livro antes de outubro. E foi assim, foi puxado, mas foi super legal, foi super importante. O livro não estourou como a gente achou que, né, que deveria estourar, para falar a verdade, mas Aham. ele foi bem. E assim, isso foi um dos exemplos de correria que a gente tem. Tem outros exemplos, às vezes, gente, o que me dói sabe o que que me dá gatilho? Quando o Hã. autor anuncia um livro e aí as pessoas mandam mensagem assim: "Ai, vai ser lançamento simultâneo?". Gente, eu Nossa. quero pular da janela, porque é muito difícil fazer lançamento simultâneo, porque depende muito de 500 fatores, mas um dos fatores é da gente receber o manuscrito final para ser traduzido. E às vezes isso chega pra gente só, assim, em cima da hora do livro ser publicado lá fora. E aí Nossa. você fica assim: "Meu Deus, mas eu não vou porque ele está sendo editado, porque ele está sendo corrigido, porque ele está sendo alterado". A gente está parada aqui, porque, né, tem questões com tradução, às vezes não vem a alteração, 500 coisas acontecendo, então é muito difícil, então não é simples essa questão. Isso me dá Uhum. muito gatilho, por favor, não peçam isso. Mentira, tá peçam sim. E Acontece, é normal. eu fiquei com uma dúvida aqui enquanto você foi explicando. Essa janela longa, ela é meio que natural por ser livros de escritores estrangeiros? É normal, porque normalmente a gente está lendo agora quando eu digo a gente está falando do mercado todo. A gente está lendo Aham. livros que vão ser publicados daqui a 6 meses e às vezes só ano que vem e às vezes não tem nem data de publicação. Então, isso acontece com uma janela mais longa. Então é comum ter esse tempo mais longo para publicação. Entendi. Porque eu imagino que quando são autores nacionais, essa janela acaba sendo um pouco mais reduzida. Depende, tá, porque dependendo do livro, desenvolve o livro junto. O autor nacional ele é sempre o autor nacional de alguém, né. Então, Uhum, assim, isso. pra gente o americano é estrangeiro, mas para os Estados Unidos ele é nacional. Sim. Então, assim, Aham. alguém está trabalhando isso e às vezes o livro ele é pitch para fora, né, tipo assim, ele é vendido, né, "Olha, eu tenho esse autor com essa história, com essa pegada, com esses primeiros X páginas aqui, que vai ficar pronto a partir da data tal. Essa é a sinopse com tudo o que vai acontecer no livro", para você ter uma ideia, e às vezes isso é contratado, mas ele só vai te entregar o manuscrito final daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, Aham. para aí ele ser editado, ou seja, a gente ainda tem mais um tempo aí. Então, isso acontece. E o nacional é a mesma coisa, você
pode vir com um livro pronto, assim, pronto que eu digo terminado, escrito, não quer dizer que ele esteja pronto para ser publicado. Ele está escrito, e aí uma editora fala: "Não, então queremos publicar", então vai começar a editar e tudo e tal. E às vezes não, às vezes "Olha, eu queria", como aconteceu comigo, "Olha, eu quero publicar um livro seu, no ano X, e então eu tinha X tempo para escrever o livro e publicar". Então, eu não tinha o livro pronto, né, a gente fechou uma ideia, e aí eu vim trabalhando junto com a editora isso. Então, a janela vai depender, do não só do tempo da editora, mas da programação da editora, da linha editorial dela, da entrega dos autores, porque às vezes tem autores que falam que vão entregar em X tempo e entregam em Y, então vai depender de muita coisa. Não, é ótimo isso, também, Felipe, porque as pessoas, têm uma ideia de que às vezes é tudo muito fácil, né. Exato. Eu sei que a gente tem aqui no Brasil casos que são lançamentos simultâneos, eu acho que o mais recente, né, Frine, que a gente pode comentar é do Segredo Final, do Dan Uhum. Brown, porque uma das perguntas, gente, que a gente tinha colocado aqui é se tem algum caso de aquisição que foi especialmente desafiador ou emocionante que você possa compartilhar. O Segredo Final é um deles, Frine? Olha, o Segredo Final, ele é mais ou menos um deles, porque eu não estava envolvida nessa aquisição, né. O Dan Brown já Uhum, era da autor da casa, e foi a Nana e os nossos, eh, diretores que tomaram a frente desse, e a Virginia é a nossa diretora do editorial. Mas isso foi uma coisa mundial, sim, então é aquela coisa assim. O engraçado é que foi assim. Esse livro, ele tinha uma data para ser entregue a todas as editoras internacionais, e elas todas tinham um contrato de tradução que você tem que estar numa sala separada, a pessoa não pode ter contato com a internet. Gente, vocês não têm noção do que foi a Miranda isso! A Miranda Vocês Priestly, ela não ia conseguir o manuscrito, Frine, Não, Miranda provavelmente. Priestly ia ficar sentada lá, não ia nem subir. "Desculpa, Não Miranda, ia te rolar. amo, glamurosa, porém não". Gente, pra vocês terem noção, a gente tem uma sala na editora que foi fechada só pra tradutora. Ela chegava, ela deixava o celular com a galera lá dentro da editora. Meu O pessoal Deus. da família dela tinha um número da mesa da galera do editorial, do tipo, se você precisar falar com Para ela, liga pra cá. emergências. Pra gente ir lá buscá-la, porque ela não vai ter acesso ao celular, era nesse nível. Ela ficava lá Caramba. trancadinha Meu durante o Deus. X do tempo. Não, gente, não era cárcere privado não, tá? Ela Não, sim, sim, mas é ela pela tinha confiança ela tem o direito de ir e vir garantido. Ela podia ir Ela no fi banheiro, né? Podia ir ao banheiro, mas o engraçado é que, assim, todo mundo sabia que na sala X, ela estava traduzindo o Dan Brown, então ninguém gente, parecia radioativo, ninguém podia chegar perto daquela sala. Meu Quando ela Deus. Aham. entrava na editora do tipo: "Ah, olha só, né, tô entregando e tal", tudo que ela trabalhava ficava dentro de um cofre, tá? Nossa, é emocionante isso, Não, Frine. todo um negócio. E aí quando ela entrava, a gente meio que ficava assim: "Ela tá vindo", sabe. Ela era a Miranda Priestly, tipo, todo mundo abria Cara, caminho pra que ela passar, demais do tipo: isso. "Não fala comigo, eu não quero saber, não me dá bom dia, ninguém pode achar que eu sei de nada desse livro". Era uma Aham. coisa assim, foi muito engraçado. Mas, tem outras questões também, por exemplo, teve um livro que a gente trabalhou, foi o último da Ali Hazelwood. Esse me deu muitos cabelos brancos, gente. O Ah, eu sei qual que é, o Amor Amor Problemático de Problemático de Verão. Verão. Isso, O Sim. Amor Problemático de Verão. Esse livro foi um livro surpresa dela. E ela entrou com um livro do tipo: "Olha só, temos um livro novo, vamos lançar em X tempo", sendo que era um X tempo inviável para tradução. A gente entrou num desespero, porque a gente tem que entregar junto, porque a gente tinha que fazer uma coisa o mais próximo de simultâneo possível. Uma correria, não podia deixar ninguém saber que isso estava até ela dizer. Era uma questão, era quase um Dan Brown da vida, foi pra gente colocar Uhum. o bloco na rua com esse livro. Esse me deu muito cabelo branco. Foi uma correria enorme, mas ficou lindíssimo, então realmente o pessoal está de parabéns. Mas É, foi nessa vibe também. foi nessa vibe da emoção, né. Eu lembro Foi, que ele foi lançado na Bienal do ano passado, né, Frine? foi. O pessoal falando assim: "Nossa", eu falei: "Vocês não têm noção de como a gente fez tripas de coração pra isso acontecer". Vocês A valorizem Frine, esse assim, lançamento. Vocês valoriza. valorizem, porque olha, foi difícil, Não, mas Frine, eu ficou incrível. imagino. Tem uma coisa, Frine, uma dúvida que eu tenho, como fã,
da Uhum. Arqueiro e também de vários autores de vocês, porque assim, gente, só para trazer aqui para vocês, tá? Ellie Hazelwood, Abby Jimenez, Ashley Poston, Rebecca Yarros, Julia Quinn, Dan Brown, Freida McFadden, Harlan Hum. Coben e por aí vai. E Uhum. no caso da Freida, é uma curiosidade que a gente tem, Frine, porque a Freida, hoje no Brasil, ela é publicada por 2 editoras, Sim. pela Arqueiro e pela Record. Eu sei que tem vários livros da Freida, por exemplo, A Ex, que acabou de ser lançado pela Arqueiro, ele já foi lançado nos Estados Unidos há alguns anos atrás, e agora que a gente está Uhum. trazendo esses livros para o Brasil, e tem livros dela que são muito recentes, que acabaram de lançar lá fora, como foi o caso de Querida Deb, que eu já Uhum. li e eu adorei, Frei, achei muito divertido, eu dei muita risada lendo esse livro. É muito bom. E o A Ex lançou agora, mas é um livro mais antigo. Uhum. Como é que funciona essa dinâmica, Felipe? Porque eu sei que a Record também lança coisas recentes dela e vocês também lançaram, né? Como é que Sim. funciona essa jogada? Porque é uma curiosidade minha, assim, em relação a essa questão de publicação dela aqui no Brasil. Tem vários livros que estão sendo relançados até lá fora também, porque é o que a gente Uhum, chama de backlist, né, que são livros antigos já autopublicados pela autora e que agora estão ganhando uma publicação tradicional nos Estados Unidos e a gente contratou também, no Brasil. uhum, Ela tem Movimento Sul com 2 agentes diferentes, então tá. são 2 questões diferentes e aí, contratualmente, tem uma questão que tanto a gente quanto a Record está envolvida com a Frida nesse sentido. Muita coisa eu não tenho como falar aqui para vocês, Sim, sim, claro, sim, sim. mas é sempre assim, são agentes diferentes. Quando isso acontece, quando o mesmo autor é publicado por, mais editoras, simultaneamente, tá, às vezes ele muda de Uhum, editora. Ele estava com uma, ele passa a ser publicado por outra, por N razões, uhum, e às vezes acontece deles do mesmo autor tá, ao mesmo tempo sendo publicado, simultaneamente publicado por mais de uma editora. Isso às vezes acontece por questões de, ou porque tem um agente que lida, tipo, ele tem um agente para um gênero, e um agente para outro, ou uma editora para um gênero que ele escreve e uma editora para outro, ou uma agente, uhum. no caso da Frida, eu tenho um agente que lidava com os livros, autopublicados até o título tal, e aí eu mudei de agente para tal. Então, eles são Ah, responsáveis sim. por partes da lista dela, né, por partes do patrimônio intelectual dela. Então, essa isso tem a ver também com a parte de publicação. Interessante saber isso, porque isso eu acho que deve bugar um pouco a cabeça do Sim, quem lê Frida, né, fala: "Nossa, mas agora é da Arqueira, mas agora é da Record". Mas é. faz todo sentido isso, Frida, que você trouxe aqui pra gente, e agora, gente, todo mundo já sabe. Aí a Dira sabe, a gente já gravou alguns episódios aqui, e a gente sempre fala da Frida, assim, porque a Frida é engraçado, porque, assim, na minha opinião, é um livro que você tá travado ali, você não consegue ler mais nada. Gente, lê uma Frida, porque você vai conseguir deslanchar e vai tirar daquela ressaca literária. Eu gosto muito, assim. Ela é E muito boa. hoje é muito boa, né, eu gosto, nossa, eu acho sensacional os plots que ela usa, essa questão de narrador não confiável, é muito legal mesmo. E aí, Frine, uma coisa que eu queria tirar uma dúvida em relação, com você, é que hoje a Arqueiro ela tem um catálogo muito mais dedicado para os autores internacionais, né, do Uhum. que os autores brasileiros. Esse posicionamento ele tem se mantido ou vocês têm o objetivo de trazer cada vez mais autores brasileiros também para o catálogo? Por enquanto, ele tem se mantido, é uma questão de linha editorial da Uhum, editora mesmo e de estrutura da editora. A gente publica autores brasileiros na não ficção, a gente tem uma lista de autores brasileiros sensacional na não ficção, mas na parte de ficção a gente segue com o autores estrangeiros mesmo e por enquanto vamos manter, a gente não tem planos para isso mudar não. E não é uma questão de, porque a gente acha isso ou aquilo sobre, autores, sim. brasileiros na ficção. Muito pelo contrário, é mais uma questão mesmo de estrutura, de planejamento, colocação editorial, é mais por esse lado do que não tem menor questão de, julgamento de qualidade, sabe, Sim, de sim. Não, é jeito nenhum. mais uma linha editorial mesmo, né, que vocês Exato, exato. adotaram, sim. Exato, exato. É É bem sem por aí. juízo de valor, tá, gente, por favor. Exato, exato. Não, pelo contrário, não tem nenhum juízo de valor nesse sentido, assim, não é isso que faz, que torna essa decisão, né, que fez tomar essa decisão, não é isso. Uhum. Não, perfeito.
Bom, aí continuando nessa linha aí de mercado editorial e os romances e tudo mais, a Sextante, né, a Arqueiro foi a grande vencedora da lista Nielsen Published News, dos mais vendidos em 2025. E aí, como com destaque para os títulos de A Empregada, da Frida McFadden, e O Segredo Final, do Dan Brown. O que esse resultado representa para vocês em relação ao mercado? Olha, a gente está super feliz. Foi uma coisa que foi engraçado porque eu trabalho, quando saiu isso, eu estava até fora da editora, né, porque a gente saiu há pouco tempo, estava chegando de um tour com a Julia Quinn. Então eu tô meio assim, totalmente aérea sobre isso. Eu fiquei tão empolgada, eu tô assim: "Meu Deus, eu preciso falar com as pessoas sobre isso". Eu acho que foi a Mariana Kaplan fez, que é a nossa diretora de marketing, deu uma entrevista para o Publish News sobre, a conquista desse prêmio, que eu acho que ela fa foi brilhante em todas as colocações que ela fez na entrevista, tanto na parte de ficção quanto na parte de não ficção. E eu acho que, assim, é super im foi su é uma coisa muito legal a gente ter recebido esse reconhecimento, porque primeiro porque a gente tem grandes nomes na editora, a gente tem acho que na lista da Arqueiro dos mais vendidos entrou a com um número, né, entrou o Dan Brown, a Frida e a Ali. Isso mostra a força, eu acho que não só o trabalho enorme que foi feito de todo mundo dentro da editora, porque a gente fez uma campanha muito forte de marketing para o novo livro do Dan Brown. Sim. A gente fez uma colocação incrível com o pessoal do comercial para trazer de volta o Dan Brown para as livrarias, não só no novo, mas com livros clássicos dele, né, que é um novo público leitor que ele está abrangendo agora, que são pessoas pandemia, são leitores pós-pandêmicos, no caso. Muita gente Uhum. se encontrou na leitura durante aqueles anos que a gente ficou muito fechado, né. Então é um público diferente, é um jeito diferente, de lidar com o livro. E foi muito legal ver a força do Dan Brown tantos anos depois da publicação de Origem, que foi o último livro dele. Sim, Frida, eu fiquei impressionado, gente, porque, ele logo despontou, né, na lista ali, primeiro lugar, segundo lugar dos mais vendidos, né. E era uma coisa que, assim, óbvio, poxa, ótimo, novo livro do Dan Brown, claro que vai ser um grande sucesso. Mas, Uhum. assim, ao mesmo tempo a gente fica: "Poxa, mas é um outro público que está lendo o Dan Brown agora, como é que vai ser isso, né? Será que ele vai vir com essa força?". E realmente ele veio com uma força enorme, foi muito muito gratificante ver o retorno dos leitores do Dan Brown, e não só como um livro novo, mas com os anteriores também. E também falando, por exemplo, de Frida, eh, a Empregada, ela era um ele era foi um best-seller mundialmente, ele foi um best-seller aqui, ele estava vendendo muito bem, e a gente sempre tem um medo muito grande quando o livro vira filme, porque às vezes ele ajuda muito nas vendas e às vezes não. Depende Uhum. muito de como o resultado do audiovisual vai ser, né, como vai ser essa adaptação. E principalmente quando é thriller, é difícil, porque o thriller é aquela coisa: eu quero saber o que acontece no final. Depois que você sabe o que acontece no final, você já sabe qual é o segredo. Acabou a graça, né, Acabou a Frida. graça. O É romance verdade. não, às vezes o romance você fica: "Ah, eu quero saber o próximo, eu quero ver como é que é diferente", o relacionamento do leitor com o livro é diferente. Uhum. Então, quando a gente sabia do filme da Empregada, a gente ficou: "Poxa, isso pode ajudar pra caramba ou não, né, pode matar o nosso grande best-seller, como é que vai ser isso?". Exato. E acabou que ele foi super bem adaptado, sofreu alterações que foram muito bem-vindas para o audiovisual, acho que funcionou muito bem no filme, e ele estourou muito, não só o primeiro livro, mas também funcionou muito bem para outros títulos da Frida. Então isso foi, bárbaro pra gente, falou assim: "Poxa, foi exatamente o melhor cenário, né". Então foi muito bacana. E a Ali é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu fico assim: "Gente", quando eu li lá atrás, eu falei: "Olha, eu acho que esse livro vai dar o que falar, vai ser muito bom", que era o Hipótese do Amor, e ele estourou, Uhum. e desde então todos os livros da Ali se tornaram grandes, best-sellers pra gente também. Então foi, assim, foi muito legal ver. São 3 livros muito diferentes, que podem ou não ser lidos pelo mesmo público, né, e que junto com os títulos da Sextante, que também são muito abrangentes em gêneros diferentes dentro da não ficção, tomaram, né, a essa
e levaram a gente a ganhar esse prêmio, mas que não deixa de ser consequência do trabalho muito bem Uhum. colocado de todo mundo dentro da editora, que parece que, assim, são grandes títulos ou grandes nomes, mas você tem que ter um marketing alinhado, você tem que ter um trabalho editorial, sabe, incrível, você tem que ter um comercial super ligado, você tem que ter tudo isso funcionando, essas partes da máquina muito bem, eh, engrenadas para ela funcionar. Então a gente está muito feliz com o resultado. Eu só ia comentar, Frine, que realmente, pós-pandemia, esses 3 títulos que você trouxe, né, A Empregada, O Segredo Final e Hipótese do Amor, realmente são, um dos maiores livros pós-pandemia que a gente tem no mercado. Isso não é nem porque você está aqui, porque de fato a gente vê isso. Só para eu citar um exemplo, a Di estava comigo no dia, inclusive. Bienal pós-pandemia de São Paulo, isso foi 2022? Foi, quando a Ali e Foi a Helena Armas 2022. vieram. 2022. Exato, exato. Caos. Não, Foi o Frene, para você caos ter uma mesmo. ideia, a gente ficou para entrar na Bienal a 14 ruas antes da entrada. A gente Nossa. ficou 14 Não, ruas antes da foi entrada, que surreal. foi no Center Norte, inclusive, não foi nem lá no Maimbi, foi lá Uhum. no Center Norte. E eu lembro que quando a gente chegou lá, entramos tudo, aquela empolgação toda, né, Bienal, a gente que aqui ama livro, óbvio que vai chegar na Bienal e surta. E eu lembro que a Hipótese do Amor eu já estava ouvindo falar algumas coisas no TikTok e tal, e quando eu estava passando em frente do estande da Arqueiro, a Di sempre, assim, ela falava: "Gente, precisamos passar lá no estande da Arqueiro e tal". Então a gente foi passar lá e vimos que foi lançado na Bienal, se eu não me engano, a Hipótese do Amor, né, na época. E quando eu cheguei, Frine, juro por Deus, assim, eu lembro isso, isso para mim vai ficar marcado. Tinham pilhas de A Hipótese do Amor na entrada do estande, eram várias entradas, acho que tinha algumas entradas que estavam com uma pilha. E quando a gente entrou no stand, eu lembro que as pessoas elas entravam e já pegavam Hipótese do Amor na mão, assim. Ela já Uhum. entrava, já pegava, as meninas E uma enlouquecidas, assim. gritaria, uma loucura. Foi. Foi muito Era um doido. negócio. E aí, eu lembro que eu peguei o livro e falei: "Nossa, Di, esse livro aqui eu tô ouvindo muita gente falar no TikTok e tal, né, vou pegar esse livro pra ler e tal, vou levar eu vou comprar, com certeza". E eu peguei na mão, Frine, eu acho que tinha, sei lá, umas 20 pessoas na minha frente. Eu contei, todas estavam com o livro na mão. Foi E eu incrível. comprei o livro, fui para levei para casa e tal, e aí logo que eu na semana ali pós-bienal, que a gente tinha ido, eu falei: "Ah, deixa eu ler esse aqui já, porque é mais Uhum. rápido, né, romance e tal". Hum. Frine, juro, eu acho que eu peguei no trem, no dia que eu estava lendo ele, as 2 pessoas no trem estavam lendo o mesmo livro, e o livro tinha acabado de chegar no Brasil. Gente, isso não é zoeira, isso é verdade, aconteceu comigo, e eu acho que só foi uma amostra, né, Frine, de vários outros cases que você deve ter também aí, não só É. com esse livro, mas eu queria trazer isso porque de fato a Hipótese do Amor foi um fenômeno gigantesco na época que ele foi lançado, e olha que a gente estava pós-pandemia, né. Foi pós-pandemia e muito legal, porque quando eu estava na fila colocando o nome no post-it dos livros da galera, né, para o pessoal eu Sim, perguntava tinha muita gente animada, eu falei assim: "Mas e aí, como é que você tá? Não sei o quê", e aí as pessoas falavam assim: "Essa é a minha primeira Bienal". sim, Então, Sim. isso era muito legal, era a primeira Bienal de muita gente. Foi o caos? Foi o caos, mas foi, assim, era a primeira vez que as pessoas estavam saindo de casa para conhecer outros leitores e, engajar com livros e com autores pela primeira vez num evento desse, sabe. E a gente que é rato de uhum. Bienal, a gente tem histórias com edição da Bahia, edição do Ri do de São Paulo, edição do Rio de Janeiro, a gente tem essa Essa noção de vivência. essa vivência e muita gente estava começando a ter. Isso é muito legal e é muito precioso, sabe. Porque Sim. realmente foi eh, uma coisa, se é possível dizer essa frase, uma coisa positiva, né, mas se algo saiu dessa época foi mais leitores, que a Uhum. gente não os perca para telas. Exato. É. E foi muito louco porque eu trabalho com tecnologia, Frine. Então, Uhum, esse período pandemia, pós-pandemia, eu trabalhei loucamente. uhum, Então, a janela de 2020 a 2022 foi um período que eu li pouquíssimo. Porque eu estava uhum. sem tempo. O pessoal reduziu a empresa que eu estava na época quase pela metade. Então, assim, Nossa. eu estava trabalhando loucamente. Dentro de casa, minha mãe acordava, ela entrava no meu quarto, eu estava no computador. Ela ia dormir, eu É. estava no computador. Foi uma loucura, assim. E aí eu não estava acompanhando a bolha direito. Quando Uhum. eu cheguei na Bienal com o Rafa, eu falei: "Gente, o que aconteceu? As pessoas resolveram ler?" É. E aí ele foi me contando que ele já tinha andado vendo esses movimentos no TikTok e tal, porque eu de fato não tinha visto. Eu frequento Bienal há muitos anos,
porque eu leio desde pequena e tal, mas assim, esse de 2022 pra mim foi no susto, porque eu estava Uhum. totalmente por fora do que estava acontecendo, assim, que eu fiquei assustada real. Aí eu ficava pro Rafael assim, falava: "Gente, as pessoas resolveram ler mesmo, né?" Exato. Foi. Não, Porque foi muita Exato. loucura. foi incrível. Foi muito louco mesmo. Não, e assim, eu lembro que a Cotar também ressurgiu das cinzas na época, a galera Foi. louca atrás de Acotar. Falou: "Gente, a Cotar foi lançado, sei lá, quando que foi lançado esse livro?". Porque E a estava galera saindo, também. acho que o 4º volume, Chamas É verdade, Foi, Prateadas. sim. é isso aí, eu comprei Foi. o 4º volume nessa Bienal. E aí o povo estava assim: "Espera aí, calma, como assim?". E aí ele foi lançado durante a pandemia, ou estava para sair durante a pandemia, no final da pandemia já, e eu lembro que estava todo mundo falando tanto e que amigos meus, eu conversando com colegas Uhum. online, aqueles inúmeros Zooms intermináveis, né. E É. aí eu falei assim: "Ah, vamos olha só, me convençam a ler Homens com Asas, né, porque pelo amor de Deus, ninguém merece". E aí eu falei a elas: "Não, então vamos fazer um clube de leitura, vamos ler, a Cotar, né, do início e tal, não sei o quê". "Tudo bem, vamos lá". Eu li os 3, li o 4º livro, eu completamente me apaixonei por romantasia, e aí nunca mais parei de ler romantasia. E agora eu acho, assim, incríveis, como assim homens não têm asas, sabe, tipo, é o oposto. Onde eles estão, né, Onde Pri? eles estão, onde se alimentam, onde vivem. Mas é, e foi muito isso, porque foi essa questão de você poder maratonar e descobrir coisas novas que, de repente, o teu dia a dia, de trabalho, de sair, de voltar, você não tinha, esse tempo dedicado. E agora, de repente, você tem. Aí descobriu-se muita coisa, né, então que bom que pelo menos isso aconteceu. Realmente mudou bastante, foi uma guinada forte no mercado editorial. Sim, e o gênero de romance cresceu muito no Brasil também, nesses últimos anos. E eu lembro que eu sempre gostei de ler romance, eu sempre li muito romance, mas esses últimos 10 anos mudou muito o formato desses romances que a gente tem consumido, e a impressão que eu tenho é que eles trazem mais relevância hoje em dia. Você sente que, de fato, aumentou essa relevância de forma significativa? Com Eu acho que mudou, a pessoa parou de ter, graças a Deus, a vergonha de ler romance, sabe. Eu Uhum, acho que o romance, ele é um dos gêneros, se não o gênero que mais é mais rentável no mercado editorial internacional. Sempre foi, não é uma coisa nova, sempre foi, sempre esteve aí. O romance contemporâneo, o romance de época, o romance hot, todos sempre tiveram seu público muito forte. Mas tem coisas que a gente diz no mercado editorial que, assim, existem os leitores nicho, né, que sempre vão já tem, são os leitores cativos daquele gênero, e quando a gente fala que ele vira mainstream, quer dizer que ele sai desse nicho e ele abrange mais leitores, ele né, explode a bolha, né? ele explode a bolha. E eu acho que o romance contemporâneo, que veio com a Ali Hazelwood, veio com a Emily Henry, veio com a Abby Jimenez, eles foram estourando essa bolha, e outros subgêneros do romance, né, então você tem romance contemporâneo, que essas 3 trazem, aí você tem o romance de cidade pequena, que a Elsie Silver traz, você tem o romance com os bilionários, que a Ana Huang traz, você tem o romance dark, que a Brienne Weaver traz. Todos eles vieram, a reboque com essa sede, né, que os leitores começaram a mostrar, de que eles estão abraçando o gênero sem a vergonha de ser julgado por isso. Porque há muito tempo uhum, atrás a gente tinha os romances que o pessoal chamava de chick lit, né, que é tipo romance feminino ou uhum. literatura feminina, mas sempre Sim, tinha um olho, um tom como se fosse quase pejorativo de muitas pessoas, o que não é Sim. verdade, era simplesmente os termos que são dados é para saber aonde você vai colocá-los dentro de uma livraria, né, aonde você vai indexá-los numa livraria online, por exemplo. Clusterizar, né, Pri, É, o organizar a coisa, sabe, e não nunca deveria ser por uma questão de valor, sabe, julgamento de valor. E eu acho que existia muita essa coisa do tipo: "Ah, tô lendo, mas você tá lendo romance, então você não tá lendo", sabe. Tinha um sim. julgamento muito grande em cima disso. E eu acho que foi ótimo que dentro desse esse período de pandêmico também, eu acho que muita gente a reavaliou o que que gosta, o que que deve abraçar, o que que deve largar para trás. Muita gente descobriu o próprio desejo, descobriu as próprias vontades
Foi uma época em que a gente estava privado de muitos relacionamentos, porque ou a gente estava dentro de casa e não podia se relacionar com pessoas, ou a gente estava dentro de casa bem, o que, né, pena que, né, queríamos que toda a maioria que a maioria das pessoas estivesse nessa situação, mas não era a realidade de muita gente. E muitas pessoas estavam em situações que não queriam estar. Eu vejo isso assim, não, não é baseado em estudo, tá? É baseado em vozes da minha cabeça. Eu vejo muito isso na saída da pandemia, o romance ganhando muita força, porque leitores descobriram o que eles querem, o que eles amam, o que eles querem abraçar, o que eles querem explorar, o que eles querem se curar, e eles viram que o romance abraça tudo isso. Eles foram de encontro a isso e está sendo incrível. Oferece experiências, oferece, eh, outros pontos de vista, sabe, para coisas que você pode ter identificação ou não, coisas novas a serem, novos desafios, de repente. Então eu acho Uhum. que o romance veio com essa força, acho que veio muito parte disso, a força do romance, acho que a nova força do romance veio muito por parte disso, de que todos nós vivemos também. Sim, e cada vez mais eles têm as escritoras, principalmente essas que a gente tem citado, têm Uhum. trazido personagens reais, mulheres Sim. reais com dificuldades, com sonhos, com vontades e tem todo o romantismo ali, tem todo o plano de fundo do romance, mas a construção dessas personagens te traz uma bagagem muito maior hoje em dia, com muito mais empatia, com muito mais coisas acontecendo ali dentro da narração daquele romance que é uma das frentes do livro. Sim, eu acho que a gente viu muitas outras frentes, sabe, o que antes a gente achava que é um romance, você tinha antes, assim, você tinha muito exemplos de literatura jovem adulta, né, então os personagens jovens, né, saindo da escola, que está começando a entender quem são. Aí você tinha o romance, alguns específicos novo adulto, que a gente chama, que é o new adult, que é a galera entrando na faculdade, está todo mundo meio ferrado, meio sem saber o que fazer da vida, querendo pagar boleto, já com dívidas estudantis, né, tá todo mundo meio assim, tentando descobrir. E você tinha alguns com romances, assim, com pessoas que já tiveram problemas no casamento, estão com os filhos saindo de casa. Então você tinha um buraco muito grande entre você descobrir quem você é e o teu relacionamento já ter dado problema, sabe. Você não tinha livros ali no meio que, o que você tinha no meio eram os chicletes antigos, que eram muito assim, a personagem, eh, não é como as outras garotas, olha só, ela é muito desastrada, não é mesmo? Era sempre uma comédia romântica muito estereotipada. E a gente só Sim. tinha isso, não quer dizer que esses livros sejam ruins, muito pelo contrário, mas a gente só tinha, grandes exemplos desse tipo de livro, a gente não tinha essa pluralidade de histórias, sabe. E que eu acho que se continuasse assim também não funcionaria por tanto tempo mais. Pois é, eu acho que a gente já estava vindo um uma perda de foco nesse sentido, sabe, uma perda de É, leitores nesse sentido. eu tinha parado de ler romance já fazia alguns anos. Eu estava no de época só. Eu Que no de também. época eu tinha no de época eu tinha final feliz, sabe. Sim, Ou você estava no de época com final feliz, ou você estava no jovem, que você ainda estava descobrindo quem você era, ou você estava no divórcio, entendeu. Eu ficava: "Gente, pelo amor de Deus, não tem ninguém feliz com a minha idade", entendeu. "O que que é, é isso? O que que tá acontecendo?". E aí vieram essas autoras que trouxeram essas personagens que estão se descobrindo, estão errando, estão acertando, estão dizendo não pra gente que não presta pra elas, sabe. Literalmente se jogando na vida com sabe, ônus e bônus e vamos ver o que que vai dar aqui. E isso a gente estava conseguindo identificar isso com o que a gente estava vivendo também, sabe. E eu sim. acho que Exato. veio abrindo esse espaço e ocupando esse espaço que de repente eram livros que não estavam, ou se destacando, ou existia outros exemplos, mas eles não tinham esses grandes números, né. E aí agora a gente tem essas opções maravilhosas, tantas opções, tanta pluralidade de histórias que bom, porque a gente precisava realmente disso. E agora a gente pode
surtar na batatinha, ler dark romance. Gente, não é manual, é só ficção, sabe? Tudo bem você pegar um dark romance Exato. pra ler, gente, tá tudo bem, sabe? Você pode, eu quero ler um monster romance, vai ser feliz, você e os tentáculos, entendeu? Tipo, tá tudo bem. E se divertir com isso, sabe? Antes a gente não tinha tantas opções. Eu sinto que a gente não tinha tantas opções no mainstream. Eu acho que no nicho, cavando você achava, mas você não tinha isso com tantas ofertas como a gente passou a ter, né? Então isso é muito bom. Não, eu só ia comentar uma coisa, Frine, em relação à questão dos romances, né, eu também não era uma pessoa que lia muito romance, assim, eu sou muito mais do gênero da fantasia, de ficção Uhum, científica e tal. E quando eu conheci a Hipótese do Amor, eu li e tal, eu falei: "Direi esse livro aqui", eu uhum, gostei porque o que me cansava um pouco era a questão que vocês comentaram, essa questão de ser muito estereotipado, uhum, ou, por exemplo, de ter, realidades muito distantes, assim, geralmente Chicletes eram, uma menina que trabalhava em Nova York, numa uhum, agência, era um negócio que não era muito próximo da gente. E quando eu li o Parte de Seu Mundo, da Abby Jimenez também, foi outro livro que, assim, explodiu minha cabeça quando eu li, que eu ficava assim: "Gente, mas essa menina ela tá com problemas muito reais aqui". uhum. Até que a Belz brinca, né, que são os livros de 30 a mais. Sim, Que é amo. exatamente a menina que ela tá passando por alguma dificuldade financeira, daí ela tem a questão da pressão da família, e eu acho muito legal da Abby Jimenez, isso é um aspecto que eu sempre trago aqui, é que ela não romantiza relações familiares, então às vezes vai ter o familiar lá que não presta mesmo, e é isso Uhum, aí. Então é interessante porque todos esses livros, a Ashley Poston também tem uma pegada um pouco mais para o realismo mágico, uhum, mas que também traz questões ali emocionais, questão, de luto, né. Os 2 livros dela, inclusive, os mais recentes, né, Frine, que a gente trouxe uhum. aqui, tem uma relação com luto também, então isso é muito Sim. interessante como ela ressignifica isso. Então, cada vez mais eu gosto desses livros, assim, que a gente tem contato com histórias que são muito mais próximas do que a gente viveu ou de pessoas próximas da gente que também viveram essas situações. A Ellie Hazelwood mesmo, o Amor Teoricamente, é um livro que eu amo, porque ele trabalha justamente uma protagonista que, ela no começo ela quer agradar todo mundo, né. Então Uhum, quem nunca esteve nesse lugar também, né, no sentido profissional da coisa. E sim. são livros que trazem muitas discussões que são muito mais que um romance. Eu acho que são livros de romance, mas eles vão muito além do romance, porque tem muitas nuances, né, são várias camadas, não é só um livro de um homem e uma mulher se conhecendo, enfim, né, muitos aspectos ali, a serem considerados também. Eu acho que livros de romance, tem vários livros que são focados apenas no amor romântico e, né, na busca desse amor, o que tá ótimo. Mas Uhum. eu acho que é muito importante a gente não resumir os livros aos tropes deles, sabe, tipo: "Ah, esse livro é um enemies to lovers", e acabou e é só isso. E não, não é só isso, né, tipo, claro, ele pode ser, tem livros que são apenas isso e que bom, e tá ótimo, cumpriu o papel dele. Mas eu acho que é muito importante a gente ter noção de que, livros de romance não s o a gente quando a gente fala que eles são só isso, a gente diminui o fato, a gente acha que o buscar o amor romântico é algo, eh, bobo, ou é algo supérfluo, ou é algo, trivial, e não é. Eu acho que, parece que, assim, né, o protagonista masculino vai buscar grandes, né, grandes jornadas e tudo mais, mas o feminino quer só um amor. Não. Não vamos ser tão Não, gente, simplistas. não é Não, só gente, isso. não é só isso. A jornada do herói é diferente da jornada da heroína. E sim, existem diferentes jornadas. E eu acho que é muito legal, porque essas autoras, a Abby Jimenez, a Ashley Poston, a Ali Hazelwood, a Helena Armas, elas todas mostram a importância do amor romântico, mas a importância não só disso, a importância do amor próprio, sabe? A Sim, Sim. importância de você dizer se respeitar antes de considerar o outro também, entendeu? Uhum. Antes o considerar o outro como parte de algo importante para você e não algo que vai passar por cima de você, sabe. Então elas tratam essa pluralidade de sentimentos e de questões que é o que a gente vive no dia a dia, né, e ao mesmo tempo
É uma ficção deliciosa, é uma história linda, é uma história com muitos altos e baixos, com muitas questões, que algumas vão fazer você chorar, algumas vão fazer você gargalhar, algumas vão fazer você suspirar, mas todas elas vão fazer você parar e falar: "No que bacana que eu parei para ler isso, né, que diferença que fez para mim". Então, eu acho que, elas são realmente incríveis no que elas fazem, gente. Sou fã. Elas Sim. são. E aí, a gente tem uma perguntinha de fãs de Abby Jimenez. Hum. The Night We Met. Chega esse ano ainda? Chega esse ano ainda. Chega no segundo semestre. Meu Deus. Meu Deus, estaremos. Estamos ansiosos. Chega no segundo semestre. A gente quis fazer, fazer os 2 livros da Abby, esse ano, justamente para a gente estar lançando tudo dela juntinho. Então, sim, vai chegar no segundo semestre o The Night We Met, que é o livro mais recente dela. Gente, nossa, não vejo a hora. Estaremos aqui aguardando a pré-venda, Frine, com Que certeza. bom! E Ela é aí, muito Frine, pra gente. maravilhosa. Não, a Abby, assim, eu comentei com a Bels também já sobre isso, a gente deve a nossa vida a ela também. Isso aí, sem dúvida nenhuma, pra Ela é mim, maravilhosa. ela é demais. E aí, pra gente fechar, Frine, a gente queria que você trouxesse algumas indicações, pode ser até 3 títulos, da Uhum, Arqueiro ou não, que você uhum. recomendaria agora pra quem está nos ouvindo, que tá na sua cabeça ali agora. Maravilha. Eu vou trazer, 3 indicações, então, da Arqueiro. Tá lançando agora e 2 já estão lançados há um tempo que eu acho que são maravilhosos. Primeiro eu vou trazer Tempestade de Verão, da Sarah MacLean. Uhum. Tempestade de Verão é um volume único. Se vocês são fãs de Abby Jimenez, vocês vão amar esse livro. A Sarah MacLean, ela é uma autora de romance de época maravilhosa, ela é uma das minhas favoritas, aliás. E ela entrega tudo no contemporâneo também, porque esse é o primeiro livro dela contemporâneo e ele mescla um romance maravilhoso, delicioso, com um protagonista é sensacional, cheia de problemas, cheia de treta, uma família que é assim, gente rica fazendo riquice, sabe? Tipo, Ai, treta, gosto. muita discussão, muita gritaria, confusão, irmão que, tipo, você não presta, bate porta, discute, sabe? Tretas familiares. E é um volume único, se passa tudo num final de semana, numa ilha da família, durante uma questão é, pré-velório do patriarca dessa família, sabe. Nossa. Então, gente, tudo que vocês possam imaginar acontece nesse livro, sério. É E vibes White Lotus então, Frine. é vibe White Lotus com Succession, com, um romance incrível. Gente, o romance é absurdo, sabe. Tipo, o livro é muito bom, muito bom. Então amo demais. Tempestade de Verão é assim, a minha tristeza é que ele acaba, sabe. Tipo, eu queria mais, assim, ele é muito bom. Outro livro que eu adoro de paixão é o livro da Julie Soto chamado Amizades Fatais. Ele foi um livro que bastidores aqui da aquisição. A gente publica a linha de romance da Julie Soto, né. Então a gente publicou, Não Me Esqueça, a gente publicou Não É Uma Canção de Amor, e aí quando a agente dela me ofereceu o Amizades Fatais, que é o Thrashers, ele é um jovem adulto. E aí eu falei: "Poxa, não tem muito a ver com a nossa linha, a gente publica poucos títulos de jovem adultos, né, a gente publica mais o que a gente chama de, jovem adulto crossover, que é mais indo para o adulto, né, então é o finalzinho do ensino médio, já entrando na faculdade, que é meio que o que acontece nesse livro". Eu falei: "Ah, vou ler só por poxa, minha autora, né, eu conheço ela pessoalmente, vou dar uma lida, preciso ler". Eu fiquei completamente obcecada por esse livro. Sabe aquele momento Meninas Malvadas? Eu queria conversar 80% do meu tempo eu passava falando sobre amizades Aham, fatais. sei. 20% do meu tempo eu queria que alguém falasse comigo sobre amizades fatais. E essa era a minha vibe com Amizades Fatais, é um livro incrível. Fala sobre temáticas super puxadas, fala sobre bullying, fala sobre, suicídio, fala sobre, eh, abandono parental, abuso parental psicológico e físico, assim, como é que eu vou dizer? Não sexual, tá? Mas Uhum. é porque eu não quero falar muito, porque senão eu dou spoiler. Mas não sexual nesse sentido, não. Mas, assim, falta disso tudo, também tem um romance incrível, tem um mistério sensacional que você fica: "Gente, eu tô lendo algo paranormal, não é paranormal, é só traumático mesmo, o que que tá acontecendo aqui?". Ele é muito maduro e eu acho que é um dos melhores livros que a Julie Soto já escreveu, porque realmente tem tudo ali, você fica grudado da primeira página até o final, assim. Eu fiquei
Sabe quando você acaba de ler um livro muito bom, você anda pela casa agarrada nele, que nem um bicho de pelúcia, assim, sabe? Sim. Tipo, eu não consigo Já soltar. aconteceu comigo. Eu fiquei assim com Amizades Fatais, sabe? Tipo, é incrível. E o terceiro é um livro que acabou de sair, chamado Rota de Impacto, que ele é um romance entre um piloto de Fórmula 1 e um piloto de Fórmula 2. Esse livro, para quem ama rivalidade ardente, né, o Heated Rivalry, Uhum. que adorou a cena do hospital do Heated Rivalry, falou: meu Deus, o Ent, eu tô aqui tensa com essa tensão romântica, meu Deus. O livro, cara, Rota de Impacto começa numa cena assim, sabe? Tipo, ele é um romance proibido entre o Travis e o Jacob, que são dois personagens sensacionais, que têm estão em momentos diferentes das suas respectivas carreiras na Fórmula 1 e na Fórmula 2, que é um meio extremamente tóxico, né? Extremamente machista. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente vê o que está acontecendo agora com eles, porque teve um acidente que pegou um desses pilotos e o outro está correndo para o hospital porque descobriu do acidente, sendo que o relacionamento deles não, ninguém sabe. Então ele não pode simplesmente chegar no hospital e falar: oi, eu quero visitar né, a pessoa tal. E a gente também tem os flashbacks, vendo como é que foi que começou esse relacionamento deles e o que vai acontecer. Gente, o livro é incrível, ele é muito emocionante, eu chorei horrores, eu gritei horrores, eu suspirei horrores, e ele tem final feliz. Isso é o único spoiler que eu tenho que dar, que eu sei que tem algumas temáticas que a galera fica: poxa, eu não quero passar perrengue lendo esse tipo de livro. Vai na fé, fica tudo bem no final, mas assim, todos os sentimentos possíveis serão sentidos em Rota de Impacto. E assim, eu nunca mais vi Fórmula 1 com os mesmos olhos depois de ter lido esse livro. Então, super recomendo. Ótimas dicas, então, pessoal. A gente vai depois divulgar no nosso stories também ali no perfil os links, tal, para quem quiser garantir. Todos tem lá na Amazon também, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, Frine. Então, pode Sim, ficar já tranquilo saiu. que iremos trazer tanto os seus livros também ali como indicação, Por quanto favor. essas indicações que você trouxe. Frine, Maravilha. o nosso papo infelizmente está acabando, Adorei. mas a gente adorou te receber aqui, Frine. A gente, na verdade, tem muito que te agradecer também pelo seu trabalho e por esse trabalho incrível que é trazer essas obras desses autores e essas vozes e essas histórias todas para que a gente também tenha acesso aqui no Brasil, principalmente para quem não lê inglês. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, porque muitas vezes a gente, né, vê histórias de fora e fala: quando eu só não vou conseguir ler porque não tem em português, né? Mas graças a você e a profissionais como você, assim, que tem essa visão, vocês são visionários, digamos, do mercado e conseguem trazer essas histórias para que a gente tenha acesso e que, de fato, é um trabalho que pode até dizer, né, Frine, que muda vidas, digamos assim. Então, muito Bom. obrigado por ter participado aqui do nosso episódio. E para quem quiser te encontrar, Frine, onde te encontra nas redes sociais, assim? Por favor, não me sigam, tá? Pessoalmente, tá? Eu vou ter que chamar a polícia. Não, mentira. Eu tô mais presente no Instagram, né, gente? Porque eu sou uma pessoa, assim, mais madura, então eu tenho um perfil no TikTok, mas eu basicamente não posto coisa por lá. Mas eu tô no Instagram, então é Frine_Georga. Então pode me seguir por lá, por favor, sigam. Eu tô querendo chegar a 10.000 esse ano só porque sim. Momentos aleatórios da vida. E eu acho que é isso. Muito obrigada por tudo que você falou, Rafa. Muito obrigada pelo carinho de vocês, acho que pela consideração com o meu trabalho. Eu fico muito feliz com isso. E realmente eu espero poder fazer a diferença sempre, porque eu acho que é isso que me motivou lá atrás a começar a ler, querer fazer a diferença, ter a diferença que os livros fazem para mim, poder ajudar a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, eu fico muito feliz. Pode contar comigo, estamos aqui para próximos papos. Muito obrigada, Frine, porque foi um papo maravilhoso. Nem vimos a hora passar. Se bom. deixar, a gente vai aqui horas e horas conversando, mas a gente gosta de repetir convidados e a gente vai te chamar de novo. Até porque a gente quase não falou de romances. Eu acho que temos muito o que falar de romances ainda. Adoro, adoro. Sim, chame, vamos Sim, falar sobre mais romances, quero. eu Sim. também adoro. Então, mais uma vez, muito obrigada por ter topado participar com a gente, foi muito bom. E para você que nos ouviu até aqui, você nos encontra no Instagram como @amigos_e_livros_cast e no Spotify e no YouTube também, @amigos_e_livros_cast. Isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.